casa de amor. Bom dia a todos vocês. Nós vamos estudar o Evangelho. Depois nós vamos estudar o que mesmo, Priscila? A Revista Espírita. Agora pela manhã. Priscila, vê meus olhos, por favor. Olha, é o Evangelho, capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Que não é nada de nós, né? Obediência, nós estamos no item 8. Obediência e resignação. Obediência. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes que acompanham, eu acho que é o item 9, né? Oi? Então estou certa. Estou certa, é a obediência e resignação mesmo. Duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam, erradamente, com a negação do ensinamento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que revolta a insensata deixar cair. O fardo não pode ser, o covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser criatura obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ao Espírito Luiz, entendimento do Evangelho, pedimos aos guias e trabalhadores dessa casa, ao seu altivo, a Maria de Lourdes, a Dona Cidinha, as irmãs queridas. Pedimos ajuda a elas, entendimento das palavras que aqui foi lida. Peço por todos nós encarnados, peço pelos desencarnados, peço pelos ouvintes, eu peço por todos, Jesus. Mas eu peço em nome de Deus e peço permissão a Deus para iniciar esse estudo do Evangelho agora pela manhã. Que assim seja. Cadê o professor, hein? Então, aqui, nesse Evangelho, aqui, o capítulo 9, bem-aventurados mansos e pacíficos, é que eu falei que a gente está longe disso aí ainda. Obediência e resignação. Aí ele fala da obediência e da resignação. Nós somos obedientes? Bem falado, não. Nós somos resignados? Somos resignados?
as nossas dificuldades? Vamos falar, somos. Não, não, porque eu ainda reclamo ainda. Eu estou reclamando que eu quero me casar, entendeu? Então eu reclamo. A obediência, fala para aquelas moças ali que a aula é aqui. Fala ali, Alessandra. Ó. A obediência é coisa que é muito difícil as pessoas falar. Supondo, hoje a Nenéia avisou desde quando? Semana passada que a aula seria 2h da tarde, tal. Tem aula do Evangelho, o Evangelho. Isso, quem quiser vir de manhã, vem de manhã. E quem quiser, mas quem quiser, tem as quentinhas que serão doadas após a aula da tarde, entendeu? Que não será doada agora de manhã. E aí, o que é que a gente faz? Tem muito, não é só agora nesse horário não, no horário da noite, tem a aula da noite. Isso é trazendo assim para o nosso ensinamento, para o nosso entendimento, entendendo? Trazendo o Evangelho para o nosso dia a dia, que a gente começa a entender o Evangelho, o nosso dia a dia. Não adianta eu falar uma palavra difícil, porque nós não vamos entender. Nós temos que falar o Evangelho de acordo com o que a gente entende. Eu sou obediente àquilo que é designado a mim, o meu dia, o meu viver. Eu tenho que ver isso. Aí eu sou resignada nas minhas dificuldades diárias, diariamente. Eu tenho que ver isso também, para mim poder ver se eu estou sendo resignada, se eu estou seguindo o Evangelho de Jesus, que Jesus é o quê? É o nosso modelo. Aí por isso, aqui nesse parágrafo já diz que Jesus, ele veio e ele é o exemplo dessas duas virtudes reencarnada. A obediência e a resignação. Aí fala, da obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Que a obediência é o quê? Você vai agir com a razão. Não, o outro pediu você para fazer isso, você obedeceu e vai cumprir, entendeu? Isso é a razão. O consentimento do coração está dentro de cada um de nós. Que aí é o quê? É o que eu estou pensando, é o que está acontecendo no momento comigo, entendeu? Aí isso aqui é a resignação. Eu assim, sou resignado a Deus. Por que eu sou pobre e tem tantos ricos? O Sr. Nilton sempre fala sobre isso. Aí eu começo a culpar, falar de Deus por isso. Eu não estou bem, não me acho bem, entendeu? Eu não me acho bem. Eu não estou sendo resignado se eu reclamo todo dia sobre essas atitudes. Eu tenho que ver que eu vim pobre por algum motivo que eu fiz, né? Né, Patrícia? Fui rainha em outras existências, acabei com a minha riqueza desvairadamente e agora eu estou nessa vida para me aprender alguma coisa. E eu vou aprender aos pouquinhos. Não vai ser assim de uma hora para outra que eu vou aprender, nem de um dia para o outro. É lento o trabalho. Aí vamos, as duas forças ativas, pois levam o fardo das provas e a revolta insensata que deixa cair. O covarde não pode ser
um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta. O orgulhoso é aquele que não admite nada. Ah, não, eu faço isso e pronto, vou fazer. E não, e supondo, não aceita ideia de outras pessoas. Às vezes uma pessoa tem uma ideia, e aí o orgulhoso não aceita a ideia do outro. Oi? Se tudo certo é o dele. Pamela vai com ele lá. Ah lá, bota para correr lá, ó. Aí o que acontece? É que nem Patrícia está falando, que... repete, Patrícia, agora, que eu não entendi bem aqui por causa do barulho do menino. Isso, só ele, tudo bom. Tudo é ele que sabe. E... Bora, seu Nilton. O professor chegou ali e já está escondendo, Patrícia, olha lá. Ai, ai. Então, aí o que? Tudo ele que sabe, tudo ele que dá palpite, ele ou ela, né? Esse ele é ele ou ela, gente. E isso tá no espírito, vem do espírito, que às vezes você vê. Tem criança com essas certas atitudes, tá? Criancinha que às vezes você fala assim, senta aqui, ele não, ele senta ali. E aí ele não sai de lá e lá ele fica quietinho, emburradinho. Já viu isso? Tá no espírito. Já vem desde pequenininho o espírito com certas atitudes. E aí, se crescer naquele ritmo ali, acaba se perdendo. Porque o orgulho leva à perdição. Né? E a gente tem que aproveitar, enquanto estamos no corpo, nesse corpo, aproveitar a reencarnação para poder corrigir certos erros. Vai. Sim, responsável. Agora eu vou te falar, eu tenho um exemplo, não é um lugar público. Tem um exemplo, uma pessoa que é responsável por uma turma de jovens de classe média alta, entendeu? E os jovens são assim, os pais deixam e dão dinheiro, é o que ela até falou, os pais dão dinheiro e acham que aquilo é tudo. Então os jovens não respeitam, brigam com o outro, falam palavrões. Aí você vê, os pais daquela criança, que foi uma criancinha, agora é um adolescente que tem 14, 15 anos. Aí o quê? Os pais acharam que aquelas crianças só precisavam de quê? De dinheiro. De dinheiro. Então, eles dão dinheiro, vai se resolver. E aí as crianças é o quê? Não sabem lidar na sociedade. Por isso que a gente está vendo aí o mundo se perdendo. Porque as crianças não têm um evangelho, porque os pais, se aquele espírito veio com o pai, quer dizer, esse espírito aí que eu estou acabando de dizer, orgulhoso, que ele já pequenininho, ele senta na cadeira e ninguém me tira daqui. Se o pai pega ele pelo bracinho e bota aqui, você vai ficar sentadinha aqui, já vai mudando o espírito. Para quando ele chegar
14 anos, 15 anos, não está nessa rebeldia toda, né? E muitos espíritos aí suicidas, culpa dos pais. Isso é real. Por quê? Porque os pais deixaram e... Anda, professor, para aqui. Não, não. Aprendendo não, seu Nilton, senta aqui. Vocês entenderam? Que às vezes os nossos filhos vão se perdendo pelas nossas culpas. Que eles são um espírito orgulhosozinho que nasceram na nossa responsabilidade de mudar eles. Infelizmente, a gente deixa eles a lavanter e acontece o que acontece. Continua lendo. Não, eu estou aqui, só um pouquinho ainda. Posso ler? Pode, por favor. Então, vamos continuar lendo. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta. Falamos disso. Não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que na antiguidade materialista desprezavam Jesus, porque Jesus era obediente, era essa encarnação dessas virtudes, a gente já falou. Nos desmandos da corrupção. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava no desmando da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Ali está, Jesus casou. Vai, senhor, pode falar. Quer que eu... Não, posso ir falando também. Então, ele começou dizendo ali, que a Dilane estava falando muito bem, que a resignação é a obediência do coração. E a resignação é a obediência do coração. E a obediência é o consentimento da razão, é a resignação, o consentimento do coração. Aí ela continua mais embaixo, o covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso não pode ser obediente. Então a gente vive um momento muito difícil em que cada um quer fazer o que quer. A nossa sociedade, ela está desnorteada. A sociedade está desnorteada. O meio político, o meio... Todo lugar onde nós vamos, a gente vê mandos e desmandos. Por quê? Por que a sociedade está tão desorganizada? Por que não é só a nossa sociedade, o mundo inteiro? Mas vamos falar aqui da gente. Tantos mandos e desmandos, é tão desorganizada que onde a gente mora, quem mora num lugar melhor tem que botar segurança, quem não mora, a segurança é aquela que a gente já sabe, que eu não posso dizer o nome, ou é invadido por traficantes, ou é a milícia ou é o traficante, impondo as suas regras ao morador. Isso mostra o quê? Uma sociedade desorganizada, onde o Estado não tem mais poder de liderança. As coisas estão muito complicadas. E tudo isso por um único motivo:
Simples. Falta Deus no coração do homem. Falta o Evangelho de Jesus nas atitudes dos homens. Você anda, você sai daqui, aqui é um centro espírita, ali do lado tem uma igreja evangélica, ali do outro lado tem uma igreja católica. Aliás, várias igrejas evangélicas. Se você tropeçar, você cai dentro de uma igreja, não é? E uma igreja católica tem uma ali, tem outra lá, tem outra acolá, enfim. Mas Deus está mais na boca do homem do que no coração. Se Deus estivesse no coração do homem, não teria uma Anitta com uma porção de depravado dançando e rebolando. Não teria. É porque falta Deus no coração do homem. Quando você vê a droga que ela falou, a sensualidade, aqui na frente tem aqui um baile funk em que a gente vê as pessoas drogadas, né? Eu só posso saber se fizesse um exame químico, mas do jeito que eles saem dali, tontos, desnudos, caindo na rua, defecando na rua, urinando, às vezes brigam, bem aqui na frente. Jovens que passam ali, que toca aquilo ali, segunda, terça, quarta, todo dia. O que falta ali? Falta Deus no coração do homem. Eles atrapalham aqui, atrapalham os vizinhos, atrapalham. Aquele barulho contínuo, aquele ritmo tribal, pum, 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 é o dia inteiro, a noite inteira. É uma coisa alucinante. Quem mora aqui perto não aguenta. Chama-se a polícia, ela vem, vai embora, vai embora, vai embora e o pancadão continua. Então, isso tudo por que acontece? Porque cada um quer fazer o que quer. Eu quero ganhar o meu dinheiro, não me preocupo com o outro. E isso porque não querem obedecer ao Criador. A lei está escrita na consciência de todo mundo, de todos nós. E por que a gente não cumpre a lei? Porque a gente é rebelde. Nós somos rebeldes, então não queremos cumprir a lei. A lei de Deus. A lei de Deus. Então, Jesus resumiu essa lei em amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí o camarada pode ficar com um pancadão madrugada dentro, 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, sem deixar os vizinhos dormirem? Ele está preocupado com o próximo? Ele está cumprindo a lei? Não. Ele não ama o vizinho, ele não mora aqui, o dono não mora aqui. Então ele não está nem aí. Ele quer ver o lado dele, o interesse dele. E por aí vai. Quantas de vocês chegam aqui com uma receita, nem sempre a gente pode atender, porque a farmácia aqui é pequena, porque não tem remédio lá, não tem uma dipirona no posto médico, no posto de saúde. E por que não tem? Não tem porque falta Deus no coração daquele que administra. Porque dinheiro não falta. Mas por que não compra? Porque ele desvia. E desvia por quê? Porque ele não acredita na vida futura. Ele não acredita que ele é uma alma, um espírito imortal. Ele não acredita em nada disso. Ele não acredita muito menos em Jesus e muito menos em Deus. E há todo um trabalho de tirar Jesus da face da terra, acabar com o nome de Jesus. Há um plano para isso. Proibido se falar em Jesus. Proibido. Em alguns lugares, se você falar de Jesus, você é punido com a morte. Vocês sabiam? Tem países que se você pronunciar o nome de Jesus, você é presa ou preso, você é morto. E mais, toda a sua família. Criança fala muito, né? Criança fala o que vê em casa. Então, os pais cristãos
não ensina os filhos, para eles não falarem na escola. Porque se falar na escola, a professora denuncia, eles vão lá, prende os responsáveis e prende as crianças, quando não fuzila as próprias crianças. Vocês sabiam disso? Porque falou de Jesus. Falou de Jesus. E há um plano. Por quê? Porque são rebeldes. Porque não obedecem, não querem obedecer. Eles acham, esses ditadores, que eles são a própria lei. Eles são a lei. A lei não tem Deus. Eles são os deuses. Né? O Deus sou eu. Essa frase antiga lá continua em alguns países. Isso é rebeldia. Isso é não querer obedecer. Eu não preciso obedecer a Deus. Porque se eu obedecer a Deus, eu vou ter que tratar o povo diferente. Eu vou ter que deixar ele se manifestar livremente. Eu vou ter que ajudá-los a progredir moralmente. Eu vou ter que deixar que eles tenham a religião que eles quiserem. Então eu não quero isso para esse povo. Então não quero saber de Deus. Deus não existe. Olha quanta rebeldia. Quanta rebeldia. E isso está se estendendo aqui no nosso país, devagarinho. Como que você vai tirando Jesus do coração do homem? Porque quando você lembra do Evangelho, você, na hora de fazer uma coisa errada, você pensa duas vezes. Você vai ouvindo, você vai melhorando. Você vai se educando, não é assim? Olha como nós somos melhores hoje do que há uns anos atrás, quando não conhecíamos o Evangelho. Então, como que eles estão tirando o Evangelho? Com isso, com esses bailes malucos, com a sensualidade. Aí traz uma mulher daquela lá para fazer o que ela fez, divulgar isso. Eu li essa semana aí uma nova forma de união, agamia. Não tem a monogamia? O que é monogamia? Você tem um parceiro, você é monogâmico. Você tem teu marido, tua mulher, um parceiro, uma parceira. Monogamia. A bigamia, bi vem de dois, bigamia. A pessoa tem dois parceiros. Hã? Não, você é casada, você tem teu marido e você tem uma outra pessoa. Isso é bigamia. Ou é você monogâmico ou tem a bigamia. Tem aquele, eu não sei, nos países orientais se ainda tem. Tem ainda. O sheik tem quantas mulheres ele quiser. Então ele não é monogâmico, ele é bigâmico. Ele tem a bigamia. Ele usa as mulheres. Inventaram agora a agamia. Nem a monogamia, nem bigamia, agamia. Eu nem entendi direito o que é isso. Vocês sabem o que é isso? Depois, quando vocês souberem, vocês me falam. Eu li rápido, eu falei, mas mais bobagem. Por que isso? Deixa, isso tem que ser disseminado. Ninguém é de ninguém. Vocês têm filho? Alguns aí querem dizer assim, a mãe que pariu, porque ela não tem mãe. Tem uma parideira, sabia disso? Não colocar o nome da criança, porque ela não tem sexo ainda. O sexo ela que vai decidir. Ela vai experimentar e vai ver se gosta de um menino ou de menina, independente dela ser menino ou menino. Olha quanta deturpação. Para que isso? Para dividir a sociedade. Aí vai dividindo, vai dividindo. Preto contra branco, pobre contra rico. E assim vai. Homo contra hétero. Vai dividindo a sociedade. Para quê? Para dominar. Depois que tiver tudo dominado, eles vão, mata todo mundo que serviu ali de bucha. E acaba
acaba com a liberdade de todo mundo. Acaba. Então, nesses países, você não vê a liberdade. Por quê? Porque não querem ouvir a voz de Deus na sua própria consciência. Não querem. Não querem obedecer. Então, a obediência, ela vem atender à razão. E a resignação? Esses desobedientes também não são resignados. Eles não aceitam a dor. A resignação, a dor, quando chega, seja ela física, seja ela moral, você não reclama. Você não reclama, você passa resignadamente. Então, essas pessoas desobedientes também não são resignadas. Como é que alguém que é desobediente que vai ser resignado? Como que uma pessoa orgulhosa vai ser resignada? Ontem a gente atendeu uma pessoa, uma menina, posso dizer que ela não está aqui nem escuta a gente. Outro dia, a gente atendeu, não foi ontem não, foi no outro dia. Uma menina jovem, acho que 25 anos, 24, 25 anos, 25 anos. Para mim é uma menina. Aí veio pedir as coisas, que não tinha nada em casa. A gente deu, mas fomos conversar. Ela estava com 2 crianças. Cadê o seu marido? Está trabalhando? Não, eu não tenho marido. O pai dessa criança é o mesmo pai da outra? Não. Não. Então você teve 2 maridos e agora não tem nenhum. Não tem nenhum. E fui contando a história que eu não vou contar aqui, né, para não expor, que eu achei até uma coisa muito triste. Eu falei, e você queria ajuda para que ia alugar um lugar, ia alugar uma kitnet. Eu falei, seu marido não te ajuda? Não, já falei, eu não tenho marido, não me ajuda. Então você está morando aonde? Na casa que era dele? Não, estou morando na casa do meu pai. E por que você vai sair de casa? Porque eu não me dou bem com meu pai. Não se deu bem com o primeiro marido, não se deu bem com o segundo, não se deu bem com o pai, né? E a tua mãe? Eu não tenho mãe. Falei, pois é. Então não dá nem para você ir para a tua mãe. Eu tive uma madrasta. Teve? Onde é que está a madrasta? Também morreu. Falei, não tem mãe, não tem marido, mas tem o pai. O pai acolheu com 2 crianças, apesar de toda a rebeldia dela, e ela não estava bem, estava doente, e ela não se dava com o pai. Eu falei, e como é que você vai alugar uma casa, se você não tem dinheiro, não tem trabalho? Não, eu vou arrumar um trabalho. Aonde? Eu me inscrevi ali para trabalhar aí no mercado aí. E você já foi contratada? Não. Eles disseram que vão ligar para mim. Quando diz que vai ligar, né? Você às vezes espera a vida toda. Aí fui conversando com ela, conversando. Falei, quem é que está errado? É você ou é seu pai? Ou você que é orgulhosa demais, rebelde demais? Ela ficou quieta. Falei, pois é. Se você é minha filha e eu estou te acolhendo na minha casa, apesar de todas as bobagens que você fez, ela só fez besteira. Tá? Não estou me aprofundando aqui nas bobagens que ela contou. É porque o pai te ama. A gente tem visto pais abusarem dos filhos, né? A gente vê muito isso. Teu pai abusou de você quando era criança? Não, ele nunca fez isso. Ele cuida bem das suas filhas? Cuida. Ele adora essa criança, ele ama essa criança aqui. Por que você vai sair? Você chega em casa hoje e pede desculpa para o teu pai, perdão para o teu pai. Ele não está trabalhando, no momento ele está desempregado. Eu vim aqui pedir alguma coisa para comer porque não tem nada em casa. Falei, então você vai chegar para o teu pai, papai, olha aqui o que eu consegui ali na casa espírita. Eles me ajudaram. Me desculpa. Não é esse o papel que tem que fazer?
ou sair dando mais cabeçada aí na rua? O pai está te expulsando de casa? Não, eu é que quero sair. Poxa, já não chega de fazer bobagem, de coisa errada? O que é isso? Orgulho. E por quê? Porque não é obediente, é desobediente. É resignada? Não, não é resignada. O orgulhoso não pode ser resignado. Aí a gente fez o que estava ao nosso alcance, conversamos bastante, demos o passe nela, ela pegou a bolsa, foi para casa. Não sei o resultado em casa. Espero que esteja tudo bem. Mas por que eu falei dessa pessoa? Porque é uma pessoa simples, que mora na comunidade, como vocês moram na comunidade. O nariz passa da cabeça, o nariz dela nasceu no alto da cabeça, aqui em cima, de tanto orgulho. E a pobre de maré descia, não tem dinheiro para comprar um chinelo havaiana. A bicha veio lá da Índia. Não tem dinheiro para botar um chinelo. Fala de novo. Pois é. É tudo. É tudo. Uma pessoa dessa é obediente? Não. Ela não quer obedecer nem em casa, as regras da casa. Exatamente. Pois é. Mas esse não é o comum hoje? O filho quer sair, você bota o dedo, eu vou na polícia, eu tenho minha liberdade. É assim, não está assim? Pois é. Cria uma cobrinha, quando virar uma jararaca venenosa, aí não vai aguentar. Então, por que tudo isso está acontecendo? Porque falta Deus no coração do homem. Ah, mas eu sou evangélico, eu sou católico. É um título. O que adianta dizer que é evangélico, que é católico, que é espírita, se não consegue obedecer, se não tem Deus no coração? Não adianta, religião é rótulo. Não adianta ir naquela igreja, naquela, ou vir aqui se vocês não mudarem, se nós não mudarmos. Se a gente não mudar o nosso caráter, a religião não está adiantando nada. Eu continuo indo lá para pegar bolsa, para pegar cesta, para pegar ovo, para pegar seja lá o que for. A pessoa não vai porque tem fé. Não vai, não tem fé nenhuma. Não acredita em Deus, não acredita em nada, então não é obediente, não é resignada. Não é. Quantas pessoas foram mortas, torturadas e mortas em nome de Deus? Sabia que isso acontece hoje ainda? Hoje acontece. Os extremistas islâmicos fazem isso, taca fogo na pessoa viva, bebeda ela de combustível, faz um rastilho, acende lá na ponta para ficar vendo o fogo vir e a pessoa ali, de joelhos, amarrada com a mão para trás. É em nome de Deus, tá? Em nome de Deus. Essa pessoa tem fé? Acredita em Deus? Que Deus é esse? A gente vê aqui muito problema de obsessivo, problemas graves. Praticamente todo dia chega aqui gente assim. Problema que eles mesmos arrumaram para eles. Então está cheio de espírito em cima, a pessoa já tentou suicídio, quer se matar, não aguenta. Ontem a gente ficou até tarde por causa disso. Porque usou o nome de Deus lá atrás, torturou em nome de Deus ou em nome de Jesus, em nome do Cristo, e matou. E se você for fazer um Pai Nosso para esses espíritos, a gente vai fazer um Pai Nosso, que normalmente
Nesses casos, como vem da igreja, a gente vai pedir a Jesus para ajudar-nos, ele não fala nesse nome. Foi ele, em nome dele, ele é o causador de tudo isso. Mas Jesus não é o causador, não é. E se você começar a orar o Pai Nosso, eles ficam enlouquecidos. Não, por favor, não. Por quê? Eles eram torturados ouvindo o Pai Nosso. E você com ajuda, consegue cuidar dessa alma, desse espírito, e quando eles estão mais lúcidos, eles dizem assim, vocês estão ajudando ela ou ele, mas olha só, ela continua sem fé, não tem fé nenhuma, não acredita em Deus, está vindo aqui, está pedindo ajuda, mas não tem fé nenhuma, continua sem fé. Ou o próprio guia diz, olha, precisa vir estudar o Evangelho, precisa, porque ela não tem fé ainda, mas já trabalhou em outra casa espírita, vem aqui quando dá para vir, mas quarta-feira não falta. É igual algumas de vocês que vêm só para pegar bolsa sexta, não, porque eu não posso, porque eu estou trabalhando, porque não sei, mas no dia da sexta pode, arruma um jeito para vir, né? Arruma um jeito de vir. Ali não, porque também é rebelde. Vocês veem que a gente faz chamada, a Liné já bateu o olho ali, ela faz a chamada, ela sabe quem vem e quem não vem. Ela conhece todo mundo. Ela sabe. Ela vai lá no sábado, na segunda, algumas de vocês vêm mais de uma vez, 2, 3, isso é bom para vocês. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa aprender a obedecer, aprender a seguir regras. Vocês acham que a direção da casa não tem dor de cabeça com médium aqui? Médium rebelde? Rebelde. Faz malcriação. Sai da casa, abandona a casa, sai dos trabalhos de serviço, continua fazendo outras coisas, não me dá nem satisfação, eu é que tenho que chamar. Por quê? Porque não quer seguir regra, não quer fazer o que tem que ser feito, tem regra. Quer dar o passe do jeito dele, não quer dar um passe. Se cada um der um passe aqui, eu fui num lugar que tinha lá um tratamento, eu sentei, umas cadeiras como essa assim, eram uns bancos, era um pouco maior, e era um trabalho espiritualista, não era um trabalho espírita, era uma casa espírita com um trabalho espiritualista. Aí tinha uns médiums lá para vir um médium para dar passe. Então veio um médium com a roupa igual a minha, normal, veio um médium com o uniforme lá que ele usava na Umbanda, o médium que trabalhava no Candomblé, o médium que trabalhava ali na Messiânica. Cada um deu um passe de um jeito. Eu sentei na última cadeira e fiquei olhando. Quando chegou a minha vez, eu não quero passe não, só vim ver. Então tinha um médium dando passe assim, ó. O outro assoviando, você tira a atenção de todo mundo. Imagina se a gente fazer isso aqui. Vocês vão ficar olhando, vocês vão achar que aquele que assobia, que tem trejeito lá, é melhor do que o outro que deu o trabalho, um passe tranquilo. Uns não vão querer tomar o passe com o cara que está de branco, o outro vai achar que o cara de branco que é melhor. E a gente aprende aqui, nada contra o que eles fazem, que quem tem que estar branco e puro é o nosso coração. Isso é o quê? Desobediência, falta de regra, falta de disciplina. E se você não tiver disciplina numa casa espírita, você acaba com a casa. Mas onde é que começa tudo?
essa indisciplina e essa rebeldia, a falta de resignação, onde é que começa? Dentro de casa, no lar. Quem tem que educar não é a escola. A escola é para instruir. Quem tem que educar é o pai e a mãe. Mas aí não tem mais pai, não tem mãe. Não precisa mais ter pai, não precisa mais ter mãe. Olha o que eles estão colocando. Você chega em casa, tem dois barbudos ali, que um é a mãe e o outro é o pai, e a criança já está confusa. E como é que ela vai obedecer? Vai obedecer o quê? Vai obedecer a quem? Ela acha que pode tudo. Em casa faz tudo. Aí o filho faz o que quer dentro de casa, chega na casa dos outros, na sociedade, vai fazer o que quer. Aí uma sociedade violenta, cedo tiram ele da vida, matam. Se a gente aqui não exige, você vê a gente exigindo aqui, já tem problema? Aqui, a criança não tem um pingo de educação. Mas por que não tem educação? Porque a mãe e o pai não dá em casa, deixa livre. Aí se eu chamar a atenção, como é que fala assim com meu filho? Não é assim? Como é que faz isso com meu filho? Pô, mas teu filho não tem educação nenhuma. Mas amanhã ele não vai conseguir emprego. Amanhã, quando ele fizer isso como adulto, vão tirar ele da vida. Ninguém quer ter o filho na sua casa, na casa dele. Ele não tem educação. Aí a gente se dói pelo filho e ninguém aguenta o nosso filho. Então tem que educar. Agora, se a sociedade está toda conturbada, todo mundo pode casar quantas vezes quiser, todo mundo é de todo mundo, como que essa criança vai crescer? Sem religião, sem amor. Rebeldia. A não ser que seja um espírito muito puro, esses espíritos bons, eles conseguem sobrepujar ao meio. Eu estava ouvindo, hoje eu não dormi, eu não consegui dormir, eu acordei 2 e pouca, mas foi físico. Eu comi ontem eu não me alimentei direito, por causa dos trabalhos da cura, eu tenho que me alimentar direito. Quando acabou tudo, era de noite, eu estava com a fome daquela grande, porque a gente doa fluido, aí fui ali, comi besteira, comi aqueles pão ali, sanduíche, comi pão, ainda passei no mercado, comprei pão doce, vê se pode, mais pão ainda, né? Tomei com leite, eu gosto de leite, tomei leite. Pão doce para mim? Não. Olha, eu acho que até os espíritos me ajudaram. O pão doce eu comi um pedaço. Quando eu saí do carro, eu esbarrei, deixei cair. Eu não vi que ele caiu com creme para baixo. Eu ainda pisei em cima. Aí fui e botei no lixo. Não comia, não dá nem para ninguém comer. Falei, caramba. Mas eu passei mal, acordei, eram 2 e pouca da manhã, fiquei até agora, não dormi. Não dormi. Tive de 5 e pouca para cá, eu bati, tive um sono bem leve, de 5 e pouca para cá. Mas aí, de madrugada, eu sem sono, eu abri o celular. Ouvi lá uma palestra sobre reencarnação, ouvi algumas músicas, e ouvi uma música do John Lennon, que eu não conhecia. Aquele do óculosinho redondo, é o John Lennon, né? E como é que era a música dele? Ele, como adulto, a música dele expressa que ele não tinha resolvido um problema familiar dentro dele. E ele grita. E qual foi o problema? Ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Ele foi abandonado pelo pai. Depois, se vocês botam lá, vão ver a história dele. Ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. E entregue a uma tia. Ele tinha 6 anos. E ele fez a música. E no refrão ele, mãe, você me teve, mas eu não tive você. Pai,
que você me abandonou? Volta, pai, para casa. Então é uma letra triste. É uma letra triste. Porque ele botou ali em inglês, eu não sei inglês, mas estava a tradução ali embaixo. Volta para casa, pai. E ele berra no refrão isso. E ele vai contando, sempre falando do pai e da mãe. Então o que mostra ele adulto escrevendo uma letra daquela? Que aquilo não estava resolvido dentro dele. Que aquilo era um problema na alma dele, mesmo ele adulto. Como é importante a figura do pai e da mãe em nossa casa. Como é importante. Quando eu era criança, e vocês também, crianças, eu tenho certeza que vocês tinham uma admiração enorme pelo pai ou pela mãe, se os dois estivessem juntos. Que vocês, como eu, nunca queria ver o pai separado, ou a mãe morta ou o pai morto. Não é isso? Eu nunca quis ver isso. Meu pai e minha mãe às vezes discutiam. Eu vi eles brigarem algumas vezes. Poucas vezes. E aquilo me dava uma agonia. Uma agonia. Eu ficava preocupado. Eu chorava escondido. Então, a figura do pai, a figura da mãe, é uma referência para a criança. É uma referência. E se ela perde essa referência dentro de casa, ela vai perder essa referência depois na sociedade. Tem que ser uma criança, uma alma boa, elevada, com conquistas, para vencer isso, vencer o meio. Eu trago traumas da minha infância. Hoje está resolvido dentro de mim, mas demorou muito, muito, muito. Posso dizer que de pouco tempo para cá, muito pouco tempo que eu resolvi isso dentro de mim. E já estou com 65 anos. Vou fazer 65 anos. Dia 27 de julho. Falta pouco. Então eu posso dizer já que tenho 65, né? Estamos em maio. Maio já está acabando. Junho, julho. Se eu não resolvo isso dentro de mim, eu vou levar para o plano espiritual isso. Algumas dificuldades, algumas marcas. E como foi que eu consegui resolver isso? Com a doutrina espírita. Eu sei que eu não vou morrer. Eu pensei, como que eu vou chegar no plano espiritual desse jeito? Eu vou ter que voltar para resolver isso aqui. Não, eu vou resolver isso agora. Então, a gente precisa resolver as nossas dores enquanto estamos aqui. E, voltando à rebeldia e à falta de resignação, eu reclamei não, eu fiz um desabafo com um guia que estava nos instruindo. Ele disse assim, cobre a disciplina com amor, tem que ter regra, todos têm que seguir a regra, mantenha a disciplina e as regras, mas com amor. Fala para o médium que precisa se preparar mais. Sempre eles repetem isso. Aí eu disse, olha, eu não sei mais o que fazer. Aqui é muito difícil, as pessoas são difíceis, rebeldes. Mais do que eu cobro, eu falo com todos, vocês precisam estudar. Para trabalhar, tem que estudar. Vocês querem tomar o passo com alguém que não estuda nem o Evangelho? Que vai na rua, faz o que quer? Não pode, tem que estudar. Tem que estudar o Evangelho. Tem que conhecer o livro dos Espíritos. Tem que conhecer o livro dos médiuns. Como que o médium vai trabalhar se ele não conhece o livro dos médiuns?
Olha o que é a rebeldia, o que é a falta de obediência. Eu aperto. Muitos saíram. Muitos. Outros sairão. Porque não quer seguir regra. Não quer. Se vem um filho, e um filho de vocês ainda maneiro, um filho do médium eu aperto. Como é que fala assim com o meu filho? Pega o filho, pega a malinha e vai embora. Então, o que eu posso fazer? O filho não pode subir na árvore aqui. Então, o Espírito falou assim para mim: meu filho, aqui é muito mais difícil. Aqui no mundo espiritual há muita rebeldia. É muito mais difícil do que aí. Eu falei, caramba. Aí eu me calei. Por quê? Se a alma é rebelde, se a alma não obedece, se a alma não é resignada, vocês sabem o que é resignação, né? É você sofrer sem reclamar. Diante de uma dor que não tem como. Morreu uma pessoa que eu amo. Morreu a minha esposa, que eu tanto amo. Como é que eu vou me revoltar? Deus não existe. Está na hora, né? Até meio-dia, não? Estou pensando que é até meio-dia. É por isso que o senhor sai daqui morrendo. Mas eu vou terminar agora. Isso é que é resignação. Aí se eu, aqui, na vida física, eu sou desobediente, eu não sou resignado, quando eu morrer, eu vou continuar sendo desobediente. Vou continuar querendo fazer o que eu quiser, como espírito. Aí, esses guias que são amorosos, eles usam sempre o amor, eles têm muita dificuldade, porque o outro não sabe nem o que é amor. Ele não entende o que é o amor, ele não sabe ser bem tratado, ele não sabe ser educado com amor. Ele só obedece aos gritos, porque ele também gritava. Então a gente precisa mudar agora, enquanto nós estamos aqui. Sermos obedientes, sermos resignados. Porque senão a gente vai continuar sofrendo. O sofrimento, que é a prova de vocês, a pobreza, não valeu de nada, vocês são revoltados com a pobreza, falta de resignação. Vai ter que voltar pobre de novo, nascer no César Maia novamente. Ir lá no Santa Luzia, morrer, nascer ali, até aprender a ser pobre. Até compreender que o outro também precisa da mesma maneira que eu preciso. Que o outro é meu irmão. Que o outro é filho de Deus, como eu também sou filho de Deus. Aí a gente aprende com a dor. A dor faz isso. E para terminar, é 9h15 que acaba? Só vou ler um pedacinho aqui. Lê um pedacinho para acabar. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício, que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício, a indiferença moral. Olha só. Intelectualmente, como nós crescemos? Vocês já viram aquelas propagandas de plano de saúde? Tem helicóptero, pega o camarada, leva, faça um plano de saúde. Cai vocês doentes, fica esperando o helicóptero para buscar vocês. A mim também. Não vem. Quem tem condições, tem ele até helicóptero. Quem não tem, não tem nem ambulância. É a indiferença moral. Você vê quanta dor no Rio Grande do Sul, quanta indiferença moral. Quantas pessoas se aproveitando daquela situação, saqueando o que sobrou, desviando
ou que chega. Indiferença moral. Quanta guerra, indiferença moral. Quanta comunidade, indiferença moral. Ninguém se preocupa em asfaltar a rua da comunidade, em drenar. Tudo isso, indiferença moral. Isso é indiferença moral. Por que eu vou morrer sozinho com esse vírus brabo que eu estou aqui? Ela vai ficar doente igual a mim. Eu acho, ainda acho mais, você ainda vai morrer ainda desse espirro aí. Mas isso é alergia aqui da madeira, que é alergia. Eu sempre dou um espirro aqui. Não estou nem resfriado. Isso é indiferença moral. Ver o outro passar fome, ver o outro sem ter onde morar e você não está nem aí, você atravessa a rua. Indiferença moral, a nossa sociedade é assim. Vocês não têm ideia o que a guerra faz. O camarada está na guerra, está na trincheira meses, anos, olha quanto tempo dura essas guerras aí. Quando vê as mocinhas, as mulheres, mata o marido, mata todo mundo e usa a mulher, estupra. É muita dor, vocês não sabem. A dor que a guerra provoca, a fome, a miséria moral, provoca tudo. A dor física, a miséria física. A nossa sociedade está assim, está toda em guerra. O mundo está todo em guerra. E haja gente desviando os recursos, que é para o bem social. Aí vou terminar, olha a última frase. Infeliz do espírito preguiçoso. Vou ler, vocês prestem atenção que eu não vou explicar. É só uma frase. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós que somos os guias da humanidade, o chicotearemos. É a dor. Ao rebelde, o chicote. E quem está falando isso aí são os guias da humanidade. O chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Onde que você usa a espora e o freio? No cavalo. Vamos ser tratados feito cavalo. Aí você vê a dor da enchente. Tomem cuidado aqui no Rio, hein? Tomem cuidado. Tem previsões catastróficas para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, igual ou pior do que aquela lá do Sul. E lá ainda não parou. Tem lugar que está descendo, mas a chuva está voltando. Isso é o quê? O chicote. O chicote. Isso é o quê? A espora. O cavalo não quer andar? Mete a espora nele. Mete o chicote nele. A gente não quer progredir, não quer crescer, não quer caminhar, chicote no nosso lombo. Chicote e espora. Aí a dor. A dor para a gente acordar. Putz, isso dói. Entenderam isso? Então vamos rezar. Agradecemos a Jesus, agradecemos o Espírito, irmão Luiz, aos guias espirituais, trabalhadores dessa casa, seu altivo, as irmãs queridas, a dona Lourdinha. Agradecemos a todos vocês o entendimento que nos passa do Evangelho. Agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos por todos, nós encarnados e os desencarnados. Agradecemos pelos ouvintes, pedindo paz, harmonia. Pedimos que
possamos ser resignados às nossas dores, às nossas dificuldades. Pedimos, Jesus, mas pedimos a Deus que, em nome do amor, pedimos permissão para encerrar o estudo do Evangelho dessa manhã. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa